Sidivan, tá conseguindo me ouvir? Meu irmão, Opa, meu irmão. tô ouvindo. Começando a entrar na sala de aula, a gente pede que os irmãos que forem entrando, coloquem o seu microfone no mudo, porque fica melhor para não dar interferência, né? Bloquear o vídeo e o áudio. Alan já entrou também. Opa, bom dia. Não, graças a Deus. Estamos aqui de volta. Isso, amém. É só esperar, aguardar mais alguns minutos, os irmãos que estão entrando, que já veio Sidivan, Tatiana. Acho que tem um aqui também, um iPhone, não tem o nome do usuário. Acho que nós podemos dar aula por aqui e em seguida segue a edição. Eu creio que funciona assim, quando você está falando, se tiver tudo funcionando direitinho, na tela principal aparece quem está falando, né? Assim, Alana? Então, acho Aquela que... principal é quem está falando isso. Pronto, o do iPhone é o pastor. Certo. Pronto. Bom dia, pastor. Estava sem identificação. Então, creio que podemos começar a nossa aula e, em seguida, na edição, ele corta esse momento. Eu gostaria, nesse momento, Alan, que o irmão fizesse uma oração para a gente iniciar essa aula e também tá pregando a Deus, né, esse momento e que ele nos conduz. Orar também pelo dia do pastor, que é hoje, né? Desde Isso. já nós já damos os parabéns ao pastor Moab, né? Deus nos abençoe mais e mais, pastor, que o seu ministério seja bênção, né? Que Deus continue te usando. O irmão vai fazer uma oração agora e no final a gente faz uma oração também. Não sei se essa parte vai pegar, né, na aula. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, pela tua providência, Deus, em nossas vidas, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça, Deus. Nós, Senhor, acreditamos que tudo acontece, Senhor, da tua maneira, Senhor. Que tudo acontece no teu tempo, Senhor, Deus, e do teu jeito, Senhor. E é nisso que agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai. Nós te louvamos pela vida do pastor Moab, Senhor Deus, onde hoje, Senhor, vem se comemorar, Deus, o dia do pastor. Senhor. Abençoa este homem, Senhor, usa-o, capacita-o, Senhor Deus. Abençoa também a sua família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço pela Igreja Batista Betel, Senhor. Te peço, Pai, uma bênção especial, Senhor, por essa igreja, meu Pai. Por cada membro, Senhor, por cada família, Deus amado. Que a tua misericórdia esteja na vida de todas as pessoas, Senhor, que estão nessa igreja. Senhor. Abençoa, Deus amado, irmão Cleiton, Senhor, vem usá-lo, Senhor, nesta manhã, vem capacitá-lo, Senhor, Deus, as nossas vidas nesta manhã. E fala com cada um de nós, Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia mais uma vez a todos, os irmãos que estão aqui nos acompanhando pelo Zoom e também os irmãos que logo mais vão assistir essa aula pelo YouTube, né? Hoje nossa aula também está com um padrão diferente, né? Eu peço que o irmão Alan deixe seu microfone também ligado, né? Para a gente começar o bate-papo. Nós já oramos, né? E vamos iniciar essa aula. E a aula de hoje é uma aula especial. Por que especial? Nós vamos tratar de um tema que vai estar ligado com nossas próximas lições da nossa escola bíblica, né? Nós estaremos estudando no nosso próximo trimestre as cartas, né, de Paulo, né, a Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Uma continuação, nós já tivemos também as aulas das epístolas gerais, né, e dando continuidade a esse tema, né, sobre as cartas, né, a gente vai entender um pouco como as pessoas, né, se comunicavam nos tempos de Jesus, como era a comunicação e qual a importância desse documento histórico para aquela época e para nós também, né? Então, de onde surgiu a ideia de se comunicar dessa forma e como as pessoas se comunicavam. E essa aula a gente resolveu fazer em dupla, né?
Alan está me auxiliando essa manhã, ele tem alguns pontos para colocar na aula também, e a gente vai seguir a aula com esse seguinte padrão, né? Um bate-papo entre nós dois, né? Entre mim e o Alan, entre mim e o irmão Alan, e Deus possa abençoar, né? Sua vida essa manhã com esse estudo, né? Então, como as pessoas se comunicavam, né? No Antigo Testamento, né? Há uma ideia, perdão, no Antigo Testamento não, né? Como as pessoas se comunicavam, né? A gente tem várias formas primitivas de comunicação, desde entalhe em pedras, em papiros, e uma das mais antigas formas de comunicação era a comunicação oral, né? Existiam os mensageiros, né? Assim, irmão, lá. Pessoas que eram de confiança de um rei ou de algum senhor, né? Dono de uma fazenda, e este transmitiam a ordenança oral para aquele seu servo e ele fazia a transmissão tal qual era dita para ele, né? Então, existia uma tradição muito forte, né? A gente vê no Antigo Testamento essa tradição oral, né? Onde a gente vê a transmissão de geração para geração sobre os feitos de Deus, até que o homem chega à parte da escrita, né? E dentro dessa escrita surge as cartas, né? A gente vê esse termo carta, né, surgindo no Antigo Testamento como carta de divórcio, né? O irmão Alan da área de direito, ele pode falar um pouco sobre esse documento no sentido de era um documento, né? Assim, irmão Alan, um documento que Era um fazia documento que autorizava, né? Autorizava o divórcio, né? Era o único documento que autorizava o divórcio, né? esse documento ele foi concebido pelo Senhor por conta da dureza do coração do homem, mas nós sabemos que é da vontade do Senhor que o homem e a mulher permaneçam unidos no Senhor após feitos os votos, né? E o matrimônio é algo sagrado, né? É algo que Deus aprovado por Deus, né? Então o divórcio veio uma consequência por causa do pecado, né? Assim rola. O pecado humano que fez com que o homem tivesse esse consenso, digamos assim, para dar a carta de divórcio. E esse termo carta aparece nesse sentido. Quando começamos a ler o Antigo Testamento, a gente vê esse conteúdo de carta aumentando muito quando começa o reinado, né? Quando a gente vê ali em Samuel, em Primeira Reis, em Crônicas, onde fala muito, né, nos reis, nas ações desses reis. E eu estava estudando juntamente com o irmão Alan e a gente percebeu que a lei, quando chega nos livros de Esdras, Neemias, Esther, Crônicas, né, Primeira Reis, Segunda Reis, há um aumento muito grande desse termo carta, né? Porque a gente percebe, nessa irmã, que existia um fluxo grande de comunicação nesse sentido. Tem algo bem interessante com relação a a ligação entre os reis ali, né? Porque o papel era algo muito caro. E, assim, o transporte dessas cartas, dessas mensagens, era algo que era muito caro também, né? As pessoas não tinham condições de estar viajando, e contratando pessoas para deixar essas cartas, né? Então, é por isso que a gente vê muito também isso no período dos reis, né? Onde eles tinham condições, né, de ter até um serviço postal e isso facilitava, né? Então, o dinheiro, ele servia, né, para facilitar a mensagem, né? Assim, fosse algo muito caro, né? Então, os reis tinham condições de fazer isso, né? Algo curioso, irmãos, nessa aula que, quando estávamos estudando, eu mandei para Alan, né? Alan, olha aqui, 2 Samuel, capítulo 11, verso 14 e verso 15. O que aconteceu? O rei Davi escreve uma carta e entrega na mão de Urias. E o que é que ele escreveu nessa carta? Ele escreve detalhadamente como ele tramou lá com o general dele para colocar Urias na linha de frente para que Urias viesse a ser morto. Os irmãos recordam, Urias era o esposo, né, o marido de Batseba, né? Betseba, né? Então, Davi comete o pecado ali, né, e segue-se uma série, né, de erros ali e culmina inclusive numa carta, né, ou seja, uma carta, né, com motivos assassinos, né, onde ele escrevia detalhadamente como o seu general, né, deveria posicionar o Urias, né, o seu servo, lá na frente de batalha, e quando viessem os inimigos, esses retrocederiam, né, e deixariam o Urias lá na frente de batalha e ele seria morto.
Interessante que o rei Davi escreve e quem leva, né, o condutor dessa carta até o general que estava a serviço lá na frente de batalha foi o próprio Urias. E a gente até estava brincando, né? E, meu Deus, se ele tivesse lido a carta, mas existia muito a ideia de respeito e de honestidade e para com seu senhor. Então, o rei Davi, ele era soberano no seu mandado, né? Ninguém iria violar um documento do rei. Então, Urias ele mesmo transportou a carta que veio, foi com instruções para matá-lo, né? Para ceifá-lo a sua vida, né? E, inclusive, irmãos, essas questões de cartas, né? Quando a gente vê ali, né, na reconstrução de Jerusalém, né, a gente vê cartas de recomendação, né, o qual Neemias pede, né, para que o rei fizesse cartas de recomendações para os demais reinos que estavam ao redor ali de Jerusalém, para doarem madeira, para doarem mão de obra e ajudar na reconstrução. E a gente vê os inimigos, né, os opositores ali do povo de Deus também emitindo cartas, né, com mentiras, né? Uma dessas mentiras está lá em Neemias 6, do 13 a 11, onde os inimigos do povo de Deus começam lá, fazem uma carta super mentirosa e para denigrar a imagem do povo de Deus e colocar ali em descrédito aquela construção que seria um marco ali na vida espiritual do povo de Deus ali. E Outra coisa, Cleiton, bem interessante. Outra coisa bem interessante é o livro de Esté, né? Eu tava pesquisando essa questão de carta, né? Esté é um livro pequeno, né? Basicamente pequeno, tem 10 capítulos ali, e o termo carta, a palavra carta aparece 10 vezes. pois Então, é, digamos, assim, um para cada capítulo, né? E o mais interessante ainda é que a história ela se desenrola através de cartas, né? No livro de Esté, né? É, inicia-se com uma carta para que os judeus eles fossem mortos, né? E termina com uma carta acabando com tudo isso, né? Para que eles não fossem mortos, né? Então é interessante esse desenrolar da história através das cartas, né? verdade, irmão Alan, bem colocado. E a gente vê justamente esse meio de comunicação, né, essas notícias se espalhando dessa forma, né? E a gente vê isso também no Novo Testamento, né? Por exemplo, Paulo ele escreve uma carta em defesa de um escravo, né? A gente tem a carta de Filemão, né? Onde ele escreve, né, para que o senhor de Filemão o recebesse não mais como um prisioneiro, mas sim como um servo do Senhor, né? Pois havia aceitado a Cristo e estava liberto ali da sua sentença e estava voltando para casa, né? E na carta Paulo pede para que aquele senhor não recebesse mais ele como escravo, né? Mas como um irmão em Cristo. E interessante, né? Paulo ele foi um dos grandes escritores dessas cartas, né, no Novo Testamento, né? Nós temos algumas divergências em relação à quantidade de cartas que Paulo escreveu, porque não alguns teólogos defendem que ele escreveu também a carta aos Hebreus, né? Digamos assim, aquele manuscrito. E alguns divergem que não, né? Que Paulo só tinha escrito 13 cartas, né? Então há essa divergência de 13, 14. Eu, particularmente, eu fico com um posicionamento de 13 cartas, né? Eu não cheguei até então nos estudos uma conclusão de quem foi o autor o escritor, né? Do autor das Sagradas Escrituras, né? O Espírito Santo ali usando aquele homem ou para poder redigir aqueles escritos. Mas interessantíssimo. Nós temos muitas lições com as cartas de Paulo, né, para a igreja. Uma delas é, inclusive, ele ensina o jovem Timóteo por correspondência. Ele, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15, ele dá instruções claramente para Timóteo como ele deve se comportar. Então, a gente fala hoje muito nesse contexto de pandemia, né, a ideia de estar conectado, né, para ter aulas virtuais da faculdade, do colégio, né, das crianças e tal. E a gente vê lá Paulo também usando as cartas como um método, né, um caminho para ensinar, né? Então é interessante também essa ideia. Ele escreve para a gente ter um apanhado aqui, interessante. Nós temos as 13 cartas, né? E a gente, como já falado, nós já estudamos as epístolas gerais, né? 1 Pedro, 2 Pedro, Judas, 1ª, 2ª e 3ª João. Inclusive, nós leremos daqui a pouco a terceira carta de João como um exemplo de carta, né? Para a gente entender o escopo, como é que era escrito uma carta. E a gente vê uma intencionalidade, né? Quando se fala de carta. Qual era a intenção, né? Qual era o propósito de escrever uma carta? Nós estamos falando de cartas aqui.
E a gente já viu que no Antigo Testamento teve alguns propósitos aqui, inclusive nessa ideia do escrever lá sobre o assassinato de Urias, né? Então, existiam N, digamos que, utilidades para a carta, né? Desde um homem escrevendo para uma mulher, um rei escrevendo para um serviçal, ordens de guerra, enfim, uma infinidade de recursos e de meios que poderia ser utilizada a carta. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos algo diferente nessas cartas. Né? Por que algo diferente? Nós vamos falar um pouco agora sobre a questão espiritual, né, da Bíblia, né? Como a Bíblia foi constituída, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós confessamos a Cristo como Senhor, nós acreditamos na Bíblia como única regra de fé e prática e acreditamos que as palavras de Deus estão contidas em toda a Escritura e toda a Escritura é a palavra de Deus, né? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E é interessante de que nós não podemos ter em mente que uma parte é e outra parte não é. Paulo é bem enfático quando diz, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso nós batemos diretamente no que o teólogos chama de autoridade das Escrituras. Então, o que compete, né, o que dá essa autoridade das Escrituras? Foi porque em diversas passagens no Antigo Testamento, a gente vê a seguinte frase: assim diz o Senhor. Então, era o Senhor que dizia todas as instruções para as pessoas, né, que escreviam os manuscritos. Da mesma forma, no Novo Testamento também. Por inspiração divina, né, o homem foi lá e escreveu esses registros históricos. Inclusive, o irmão Alan tem um pouco a falar sobre isso em relação ao livro de Lucas e o de Apocalipse, como exemplo. Né? Assim, irmão Alan? Algo bem interessante. Eu tava me lembrando agora, né? E a gente vê essa diferença. Muita gente acha que os livros eles foram revelados de maneira miraculosa, né? De maneira especial demais, aquela coisa assim. É claro que elas foram reveladas pelo Espírito Santo, né? Através da inspiração do Espírito Santo. Mas a maneira como assim, as cartas elas foram produzidas é de maneira diferente. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. O apóstolo João ele escreveu o último livro da Bíblia, né? Que foi Apocalipse. E Apocalipse ele foi revelado quando João estava numa ilha. Então, João não tinha como pesquisar aquelas coisas, né? E tudo, então, ele teve que receber diretamente do Espírito Santo e ele não teve como pesquisar nada. Então, aqui foi uma revelação que foi miraculosa, sim, de verdade. Mas o livro de Lucas, que foi, eu acredito, o terceiro ou quarto evangelho a ser feito ali, ele foi fruto de uma pesquisa do livro de Marcos, né? Que já havia sido o primeiro evangelho, e do livro de Mateus também, né? Então, a gente vê assim a maneira diferente dos livros eles serem compostos e escritos, né? Então, há uma diferença muito grande e nem por isso assim a Bíblia deixa de ser inspirada, né? Mas a gente percebe que há maneiras diferentes, mas que nem por isso ela deixa de ser inspirada pelo Espírito Santo. Verdade. E essa ideia que as escrituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, eles estão interligados, são herança do Senhor para o seu povo, né? E interessante que no Novo Testamento existia esse pensamento muito claro. Assim como o Alan falou, de que existia a revelação divina, como aconteceu no livro de Apocalipse, né? Deus revelou a João ali na ilha de Patmos, né? Todo aquele livro. E também existiu uma garimpagem, né? Uma pesquisa, um trabalho realmente de pesquisador de Lucas, né? Que andou com Jesus, pegou ali manuscritos que já existiam da sua época e foi comprovar os fatos, né? Com testemunhas oculares e escreveu o Evangelho de Lucas, né? Dessa trilogia, né? Dos 3 evangelhos sinóticos. E interessante de que em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18, diz assim, irmãos: pois a Escritura declara, não amordaceis o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Veja, são palavras de Paulo para o jovem Timóteo. E onde Paulo busca inspiração para dar essa instrução ao jovem Timóteo? Nós temos aqui, então, um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Quando Paulo diz, não abordaceis o boi quando pisa o trigo, ele está citando Deuteronômio 25, verso 4, Antigo Testamento. E quando ele diz, olha, e ainda, o trabalhador é digno do seu trabalho, ou do seu salário, perdão, ele está citando Lucas capítulo 10, verso 7. Então, veja que não existia distinção.
Pedro, quando vai falar das Escrituras, né, diz que as Escrituras, e ele fala do que Paulo escreveu, citando como fosse a Escritura, né? Então, veja que os apóstolos, os primeiros cristãos, os discípulos, eles não tinham distinção entre o Antigo Testamento e as cartas do Novo Testamento que estava sendo produzido ali, porque eles acreditavam que estavam escrevendo era mandamento do Senhor, era uma palavra vinda do Senhor para a sua igreja. E isso é confirmado quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37, onde Paulo diz: o que lhe estou escrevendo é do Senhor. Então, é muito interessante a riqueza das Escrituras no que compete à sua autoridade. Ela é autoridade porque é a palavra do Senhor. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e toda ela é palavra do Senhor. Mas existem mais 3 pontos, né, dentro da teologia das Escrituras que nós podemos citar aqui. Como, por exemplo, a clareza das Escrituras, né? Como assim, Cleiton? Clareza. Ou seja, para que você venha se tornar cristão, né? Você que está nos ouvindo que não confessa Cristo ainda, ou já os irmãos que já confessaram a fé em Cristo, as Escrituras são claras para fazer com que o homem ou a mulher se arrependa do seu caminho, ou seja, para que ele se torne um cristão, para que ele viva como ele se desenvolva como cristão. Então, desenvolver essa salvação. Da mesma forma, nós temos um ponto teológico que é a necessidade das Escrituras. A Bíblia é necessária para quê? Porque sem ela nós não conheceríamos como nos tornarmos um cristão, como viver como cristão, quem é Deus, os feitos que ele fez. E o último ponto, né, desses 4 pontos, né, a autoridade, a clareza, a necessidade, é a suficiência. Então, a Bíblia é suficiente. Hoje, a Bíblia ela contém todas as palavras divinas para auxiliar qualquer indivíduo em qualquer parte do mundo para que ele se torne um cristão, viva como cristão e cresça e produza frutos. Então, dentro desses 4 pontos, né, as cartas, elas competem esses 4 pontos. Né? As cartas foram inspiradas por Deus, portanto, elas têm autoridade, né, divina, são claras na sua transmissão do que ela quer transmitir, a sua necessidade é incontestável e a sua suficiência, né? Nós costumamos dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Isso já vem da Reforma, né? Onde sola Escrituras, né? Ou seja, somente a Escritura, né? Ou seja, o nosso meio de consulta. Isso impede que surjam heresias dentro da igreja. E a gente tocando nessa parte da heresia, a gente sabe que existem seitas que adicionam, né, à Bíblia outros livros, segundo eles, dizendo ser inspirado, né? E aqui vem um alerta sobre essa questão dos falsos doutrinas, né, dos falsos apóstolos, é que a regra as regras de matemática básica, né, subtrair, dividir, somar e multiplicar. Ou seja, você não pode subtrair nada das escrituras, você não pode somar nada a elas, você não pode multiplicar e nem pode dividir. Então, quando alguém soma, por exemplo, uma seita, ela soma, diz que tal escrito é divinamente inspirado, tal qual a Bíblia, ela está errando e por isso é considerada uma seita e os adeptos ali estão ensinando uma falsa doutrina, porque estão seguindo algo que está fora da inspiração divina, né? Mas prosseguindo com o nosso estudo, o irmão Alan, ele tem um pouco uma explicação sobre essa questão do contexto, sobre essa questão da clareza das escrituras e como a gente chega, né, à leitura da Bíblia e como flui, né, o aprendizado, né, cristão. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm essa dúvida, né? Mas eu tinha essa dúvida, né? E estou em evolução ainda, né? Mas às vezes a gente se pergunta, como é que eu estudo a Bíblia, né? Como é que eu vou estudar um texto, Alan, e eu entendo esse texto para que eu possa passar para alguém, né? E assim, eu peguei um estudo, né, do pastor Queiroz, né, onde ele tem nos ensinado algumas coisas com relação ao estudo da Bíblia, né, e tudo. E nesse estudo, nessa apostila, né, ela vem dizendo que uma das maneiras que você consegue estudar a Bíblia é você comparar a Bíblia com um ovo. E eu creio que todo mundo conhece um ovo aqui, né? O ovo é composto por quê? É pela casca, a gema e a clara do ovo, né? Então, quando você vai ler um texto bíblico, né, para você entender, você precisa entender essas 3 qualidades do ovo, essas 3 características do ovo, a casca, a gema e a clara.
A gema é o quê? O que a gema significa? A gema significa o texto. É aquilo que está lá dentro, né? Aquilo que é a essência do estudo bíblico é o texto. Então, a gema é o texto, né? E quando a gente fala de texto, eu estou querendo dizer que é o texto inteiro, meus irmãos, né? Que não é apenas aquela passagem que você quer estudar. Então, quando você quiser entender uma passagem bíblica, leia o texto antes daquela passagem que você vai estudar e leia o texto posterior àquela passagem que você vai estudar. Em primeiro lugar, é isso, né? Nunca leia apenas a passagem que você quer dar o estudo, mas leia o texto antes, o que é que ele quer dizer, e leia o texto depois também, para que você possa entender aquele contexto, né? A segunda coisa que você precisa fazer para entender uma carta, entender uma passagem bíblica, né? Que você precisa entender o contexto histórico daquela passagem, ou seja, a clara. A clara do ovo está em volta na gema. Lá dentro tem a gema e em volta da gema tem a clara. E a clara nada mais é do que o contexto histórico daquele texto, daquela passagem. E o que é o contexto histórico de uma passagem? O contexto histórico, meus irmãos, ele é a cultura daquele mundo no tempo daquela carta. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. É o livro de Jonas. Você, quando lê o livro de Jonas, você precisa entender o que é que estava acontecendo na cultura daquele mundo. Ou seja, o profeta Jonas, ele estava inserido no reino do norte, ou seja, o reino de Israel ele tinha se dividido em dois, no reino do sul, que era Judá, e no reino do norte, que tinha como capital a Samaria. E Jonas, ele estava inserido em Samaria, que era o reino do norte. E o reino do norte era um reino altamente idólatra, né? Os seus reis eram idólatras. Então, o profeta Jonas estava inserido num reino altamente idólatra e ele precisava pregar contra aquela idolatria. Então, esse panorama histórico de Jonas, ele já dá para entender muita coisa dentro do livro. Então, quando você for estudar uma passagem, estudar um texto, é muito bom que você entenda o que estava acontecendo no mundo naquela época lá. Isso é a clara, isso é o contexto histórico. E em terceiro lugar, quando você for estudar uma passagem, um texto bíblico, você tem que entender o contexto bíblico daquele texto, que é a casca, que está por fora do ovo. E esse contexto bíblico, ele nada mais é também do que você entender aonde está o livro dentro da Bíblia, né? Então, pronto, o livro de Jonas, ele está inserido no Antigo Testamento. Então, é importante que você perceba onde está inserido também aquela carta, ou seja, aquele livro, né? Então, a fim de que você possa estudar melhor e compreender melhor um texto, você precisa compreender o texto, né? Então, leia o que vem antes e o que vem depois. Depois você precisa entender a cultura daquele mundo, né? Onde está inserida aquela carta. E depois você tem que entender e perceber aonde é que aquela carta ou aquele livro está inserido. No Antigo, no Novo Testamento, se ele é um livro histórico ou se ele é poético. E dessa maneira você consegue compreender melhor aquela passagem onde você está lendo. Muito bem colocado, irmão, Alan. E é interessante de você falar isso porque hoje, nossa geração tem a Bíblia dividida por versículos, né? E quando a igreja primitiva tinha ali os primeiros manuscritos, né? A Bíblia ali no seu formato primário, né? Inicial, não existia versículos. Era uma carta. Então, a carta ela seguia um padrão de escrita e, posteriormente, foi que os versículos foram adicionados, né? Versículos, capítulos e assim por diante. Essa estrutura que nós temos hoje. E é muito pertinente o que o irmão Alan falou no sentido da interpretação bíblica, porque você vai lá para o texto, né? Onde você está lendo, vê o contexto onde aquele texto está inserido e vê o todo, né? Já dizia o pastor Moisés, né, que texto fora de contexto é pretexto para a heresia, né? Então, jamais interprete um texto bíblico de forma isolada. Busque o conhecimento ali que está ao redor, ou seja, o contexto, e também a ligação com o todo, com a Bíblia, né? Então, a Bíblia ela não entra em contradição. Ela não existe essa questão da parte explicar o todo, mas o todo explica a parte. Então, é isso onde muitas questões difíceis de interpretar
entram em conflito na mente de alguns novos convertidos e até pessoas antigas na fé. Eles não entendem que a interpretação bíblica é o todo, é a parte, não é o todo. E nós estamos falando sobre carta essa manhã e bate-papo bom com o irmão Alan aí. E interessante mas qual o propósito das cartas do Novo Testamento, né? A gente já falou muito aqui sobre as cartas, né? Sobre como elas surgiram, como elas apareceram, quais cartas nós tínhamos. E em 2 Pedro, capítulo 3, verso 1, dentro desse estudo que fizemos essa semana, creio eu, e também acho que para o irmão Alan, esse versículo se encaixa melhor no que diz respeito do propósito da carta, né? Então, eu gostaria que você tivesse com sua Bíblia aí, 2 Pedro, capítulo 3, verso 1. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1, diz assim: Amados, já esta é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero. Verso 2. Para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Veja, qual o propósito das cartas do Novo Testamento, né? Veja que Pedro ele é enfático quando ele diz, olha, desperta com admoestações o vosso ânimo sincero. Tem essa ideia de admoestar. E o que é que continha dentro dessa admoestação? A palavra que dentro do nosso português não usamos tanto. Veja algumas palavras-chave. Para que vos lembreis, ou seja, a admoestação tinha a função de lembrar. Mas lembrar o quê, irmão Cleiton? Lembrar as palavras que antes foram ditas pelos santos profetas. Veja mais uma vez o que está interligado, né? O que os profetas do Antigo Testamento prediziam acerca do Messias, acerca de quem era Deus, acerca das coisas futuras. E vejam que Pedro ele associa os santos profetas, o mandamento do Senhor e Salvador, ou seja, as palavras de Jesus, o seu ministério terreno, que ele ensinava aos seus discípulos, e dado mediante o quê? Aos vossos apóstolos, ou seja, a autoridade apostólica para transmitir o evangelho, a palavra de Deus. Então, qual é o propósito da carta, irmão Alan? Qual é o propósito da carta, irmãos que nos ouvem? Está aqui. Transmitir para fazer lembrar de todas as coisas que foram ditas e justamente entra aqui, vamos de forma resumida, né? De como alguém se tornar um cristão, desenvolver sua salvação e dentre muitas outras coisas, mas de forma resumida para a gente entender. Então, as cartas elas tinham um alcance interessante. Não tinha essa rapidez da comunicação que nós temos hoje, mas elas tinham um alcance determinado pelo seu escritor. Veja em Colossenses capítulo 4, verso 16, Paulo escreve o seguinte: depois que for lida esta carta entre vós, fazer com que seja também na igreja dos Laodicenses e a de Laodiceia lede também entre vós. Então, veja que aqui nós temos uma ideia de uma carta como uma circular, né? E de uma igreja para outra, e lendo, e os irmãos crescendo, se fortificando, se edificando. O mesmo princípio as cartas gerais, né? De Pedro, João, Judas, onde era escrito para um grupo determinado ali de igrejas, né? Não somente para uma igreja específica, como, por exemplo, a carta aos Coríntios, né? Que especificamente foram escritas para eles para resolver problemas internos daquela igreja. E um ponto interessante, irmão, sobre uma carta. Nós temos que ter em mente que uma carta ela é um documento que consta respostas de perguntas que antes foram feitas. Não é assim, irmão Alan? O que é que acontecia? Vamos dizer aqui, vamos fazer uma analogia aqui entre mim e Alan aqui, né? Então, eu estou com um problema na igreja X. Então, como líder daquela igreja, eu escreveria os problemas para o Alan. Alan, aqui está acontecendo tais problemas. Então, dentro dessa carta, né, a gente vai ver essa estrutura dela, né? Tem uma saudação, tem uma introdução, uma conclusão, né, as considerações finais, e essa carta chegava até Alan. Quando chegava até Alan iria ler os problemas e iria dar resposta a esses problemas. E isso era basicamente o que acontecia, né, com o ministério do apóstolo Paulo. Paulo, por vezes, né, teve situações de distância, né, que nas suas cartas ele relata, inclusive, né, esse amor, essa pessoalidade dele, dizendo que queria estar com os irmãos e em breve estaria lá. Pronto, a carta de Filemão
ele pede até mesmo para que preparem um quarto para ele, né? Ele estava preso e tinha a esperança de que seria liberto se assim o Senhor quisesse, dos grilhões, né, da cadeia lá. E dentro desses contexto todo, né, a carta ela era basicamente essas respostas, né, para problemas. E a gente vê um movimento muito grande de resposta, né, de Paulo aos romanos, né, uma igreja nova, aos coríntios, uma igreja que existiam problemas internos. A gente vê contrasta também, as instruções de Paulo para Timóteo, né, o jovem pastor, Filemon também, Tito que estava ali pastoreando as igrejas ali em Creta, ali muito sincretismo religioso, várias religiões. Então, Paulo ele dá instruções claras a Tito de como lidar ali na igreja que ele estava dirigindo. E um fato interessante sobre a questão de carta, né? E essa palavra aparece também no Novo Testamento como sinônimo de testemunho pessoal, né? Ou seja, nossas vidas são cartas que falam de Cristo, né? Irmão, você está com a Bíblia aí com você? Sim, sim, aqui pelo celular. Você abre em 2 Coríntios, capítulo 3, e lê do verso 2 até o verso 4, Sim. para os irmãos que estão em casa poderem receberem esse estímulo, né, de que somos sinônimo de testemunho pessoal. Nós também somos a carta que o mundo está lendo, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 2 ao verso 4. Diz assim, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne e do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Amém, meu irmão. Amém. Obrigado pela leitura. Vejam, irmãos, que nós somos as cartas, né, que o apóstolo Paulo escreve para os irmãos lá em Coríntios, e essa palavra, um ponto interessante, né, Alan, sobre a questão do impacto que a carta ela tem sobre a geração presente, passada e também futura, né? É o legado cristão, né? Então, as cartas elas chegaram até hoje, né, 2.000 anos depois de suas de escritas, né, elas chegam para nós com o mesmo peso que chegaram a 20 séculos atrás, né? Ou seja, com instrução, como exortação, como forma de conduta, como palavra de Deus. Então, impactou as gerações presentes que receberam essa carta do apóstolo Paulo, as gerações presentes, futuras e, lógico, as que passaram também viveram acreditando nessa fé no que foi escrito e dado por Deus para conhecimento da sua igreja. Outra coisa interessante, irmãos, colocar isso amanhã, é que muitas das vezes a gente vê o apóstolo Paulo ele falando, né, nas cartas, tudo, a gente tem a ideia de que ele usava uma pessoa, né, alguém, digamos que um secretário, um copista, alguém que o auxiliasse, né? Na Bíblia comentada, né, de Shed, né, de estudo, o autor de um determinado comentário lá de Romanos capítulo 16, verso 22, ele fala de Tércio, né? E ele diz que Tércio era um amanuense. E esse amanuense era justamente alguém que escrevia um texto à mão, né? E era um secretário, alguém que escrevia, que sabia escrever, sabia ler, e ele copiava ali o que Paulo iria dizendo. E muitas das vezes Paulo usou esse recurso, né? Provavelmente todas as vezes que escreveu a carta, e em algumas cartas ele fazia questão de botar a assinatura final, como ele diz lá em Tessalonicenses, né, que a próprio punho ele estava escrevendo aquela saudação e aquela assinatura, né, para que os irmãos compreendessem que era fruto ali do apóstolo Paulo, aquelas instruções, né? Então, irmãos, nós estamos aqui caminhando para o final desse bate-papo aqui sobre o que era uma carta, como as notícias se espalhavam no Testament, e como as cartas repercutiram historicamente na vida dos cristãos. E nós vamos caminhando aqui, e eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia em casa na carta de 3 João. É uma carta pequena, ela contém apenas poucos versículos, né? 15 versículos, e nós pegamos ela como exemplo para mostrar a estrutura, né, das escritas, né, das cartas do Novo Testamento, né? Se você está com sua Bíblia aberta,
eu vou também estar com a minha aberta aqui, eu vou precisar olhar alguns outros exemplos. Cleiton, uma coisa bem Pode falar, mesmo. interessante, né? Assim, enquanto os irmãos vão abrindo aí a Bíblia, é que a segunda carta de João, é, a terceira carta de João, ela é uma resposta à segunda carta, né? Então, enquanto na segunda carta, João, ele vai advertir os irmãos a não receber todo mundo, né, que chega na igreja para pregar. A terceira carta, ele vai advertir assim, aqueles que estão colocando para fora os irmãos que são cristãos verdadeiros e vão lá pregar, né? Pastores itinerantes. Então, na segunda carta de João, aconteceu o problema que era qual? Os irmãos não estavam recebendo ninguém, ou seja, nem o pregador itinerante nas suas igrejas. No caso, eles estavam recebendo, perdão, eles estavam recebendo até demais. E aí João ele foi contra isso aí, olha, toma cuidado e tudo, tem que ser cristão verdadeiro e tal e tal. E aí, quando na terceira carta, aí ele diz, olha, agora vocês precisam receber aqueles que são cristãos verdadeiros, aqueles que são pregadores de liderança, tal, as qual eu conheço e tudo, e Diótrefes não estava querendo receber. Então, é interessante, né, essa comparação das duas cartas. Bem colocado, né? Obrigado pela colocação. E é isso mesmo que o irmão falou. A ideia de que na segunda carta de João, na segunda epístola, existiu o problema que as portas estavam abertas até demais, né? Ou seja, e isso ele viu um problema que poderia abrir ali para lobos ferozes ali, né? Falsos ensinadores. E ele dá um alerta para aquela igreja, né? E já aqui a gente vê tendo a primazia e dando um mau testemunho ali de querer ser ambicioso, digamos assim. Algumas Bíblias usam essa palavra, né, no seu comentário, né, de algumas Bíblias de estudo, né, chamam Diótrefes de ambicioso, de corrupto, de prepotente. Então a gente vai ler um pouco aqui e ver a estrutura da carta, né, como é a carta do Antigo Testamento, do Novo Testamento, perdão, era escrita. Então acompanhe comigo aí. Vamos lá. Primeiro versículo, né? Terceira carta de João, primeiro versículo. O ancião amado a Gaio, a quem eu amo em verdade. Então a gente vai comentando aqui e Alan está aqui me auxiliando também a aula. Se eu passar alguma coisa aqui, Alan, já sabe, né? Complementa aí. Então, aqui está uma introdução, né? O prefácio, uma saudação e a gente identifica quem é o autor aqui, né? A gente vê o autor dessa carta se identificando como o ancião, né? O ancião. E esse ancião aqui, os estudiosos chegaram à conclusão que é João. Ele que escreveu essa epístola. Assim também como se pegarmos a carta aos Filipenses, nós temos aqui, por exemplo, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, aos bispos e diáconos. Ou seja, veja que essa saudação, né, essa identificação no início das cartas de Paulo, por exemplo, como em Gálatas, Paulo começa da mesma forma. Ó, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos aqui para mais uma introdução aqui, né? Vamos aqui pegar a carta de 1 aos Coríntios. 1 Coríntios diz o seguinte, seu primeiro versículo. Paulo, chamado a ser apóstolo. Veja, e o início da carta existiu o quê? A identificação de quem estava escrevendo, de quem estava enviando, de quem estava tratando aquele assunto que vai ser decorrido no desenvolvimento da carta. Então, veja se você está com sua Bíblia em casa, podemos pegar aqui um exemplo aqui, digamos que, vamos pegar uma carta aqui de Tiago, né? Das epístolas gerais que já estudamos, né? 1 Tiago, versículo 1, começa assim, irmãos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas, saúde. Então, veja que no prefácio existe essa saudação. Ou seja, no início da carta existe a identificação de quem estava escrevendo e, geralmente, uma saudação, uma identificação de para quem é aquela carta, né? A segunda carta de João, aqui, que o irmão Alan citou, João fala a senhora eleita, né? Existe uma discussão teológica se era uma mulher, se ele estava fazendo essa alusão à igreja.
nós não vamos entrar por esse caminho. Mas veja que as cartas elas começavam com a identificação do seu autor, né? Então, nós identificamos aqui, o ancião aqui é João, né? E ele destina essa carta a quem, irmãos? Ao amado Gaio. E é interessante demais ver como os irmãos do Novo Testamento, da Igreja Primitiva, se tratavam. Gente, era algo maravilhoso, é amoroso demais ver o tratamento dele. Ora, veja, Gaio, a quem eu amo em verdade. Né? É uma parte fantástica da Igreja Primitiva que eu acho, um fragmento do relacionamento dos irmãos, está lá em Romanos capítulo 16, no finalzinho, quando Paulo vai fazer as considerações finais e ele vai saudar os irmãos. Gente, ali é pessoal demais, é muito bonito de ler aquela passagem ali. E eu fico, meu Deus, nós cristãos temos que nos tratar assim também, né? Com sinceridade, com amor fraternal. E como é bonito ver o tratamento que Paulo tinha para aqueles que estavam próximos a ele e os demais irmãos também. Essa afetividade, esse amor fraternal que é visto nas cartas, né? Então, ele segue. Ao amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Gente, era costume, quando se escrevia uma carta, você perguntar como é que aquela pessoa estava e também desejar que ela estivesse bem, com saúde. E vamos para as cartas paulinas, a gente tem a ideia da saudação, né? O irmão Alan pode falar alguma coisa para a gente, a saudação tradicional de Paulo, né? Qual era? Saudação que ele tinha de costume, né, em todas as suas cartas, era graça e paz a vós, né? Então, era no caso, a junção da graça, né? E o grego, não sei se eu vou saber falar, é Irene, né? Isso. E a paz é Shalom, né? Então, ele sempre dizia isso, né? Nos inícios das suas cartas, essa saudação peculiar do apóstolo Paulo. Para comprovar isso que o irmão Alan está dizendo, né? A gente pode pegar aqui a carta aos Efésios, que vai ser material de estudo nosso também. E Paulo diz assim, ó, lá no versículo 2: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, graça e paz. Geralmente é o costume que nós batistas nos saudamos, né? Graça e paz. Outras denominações usam Pai do Senhor, Deus lhe abençoe, enfim, a saudação, né? Aqui o João, ele usa a saudação, desejando saúde para Gaio, né? E ele segue, né? Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade, né? Então, aqui uma parte pessoal, né? João abre o seu coração ali e fala, olha, é maravilhoso para um pastor saber que seus filhos, né, que os filhos da fé, estão andando na verdade. E isso alegrava e era motivo de orgulho para João, né? E ele segue desenvolvendo a carta, né? E como eu disse, provavelmente João ficou sabendo dos problemas que existiam lá na igreja, a qual ele mandou essa carta, onde o amado Gaio, que estava à frente, né, como líder. E ele diz o seguinte sobre Gaio, né? Ele vai falar um pouco do bom testemunho de Gaio, lá no versículo 5. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos, especialmente para com os estranhos, os quais diante da igreja testificam do teu amor, aos quais, se os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, bem farás, porque por amor do nome saíram, nome de Jesus, no caso, sem nada aceitar dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. Veja mais um detalhe aqui do problema que Alan evidencializou da segunda carta, né, de que estavam recebendo pessoas, né, que poderiam ser inclusive falsos profetas, né? E aqui ele diz, olha, se nós abrirmos nossa porta, né, para receber pessoas que estão cooperando com a verdade, nós também vamos cooperar com essa verdade, né? E ele aqui chega o problema onde ele queria tratar dentro da igreja, né? Ele, no desenvolvimento, né, no versículo 9, ele diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas de outra que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que se eu sair, pelo que se eu for aí, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber, ele proíbe de o fazer
e ainda os exclui da igreja. Amado, verso 11, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. De Demétrio, porém, todos e até a própria verdade dão testemunho, e nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Veja, Paulo aqui está falando sobre o problema que existia na igreja. Ele vai falar um pouco sobre o prepotente Diótrefes, né, que tinha a primazia, que deteve a primazia na igreja, estavam os irmãos, não recebiam. E aqueles que recebiam os pregadores itinerantes que Alan falou, ele proibia, inclusive, desses irmãos frequentar a igreja. Então, veja que, a contraponto, ele cita Demétrio, né, que era um cristão fiel e que praticava ali o que era reto, né, diante do Senhor. Então, vejamos aqui, né, dentro da carta, né? A gente já viu a saudação, a identificação, a saudação geralmente comum da época e aqui o desenvolvimento do problema, né? Feito isso, feito saber isso, né, a resposta, e veja que a resposta sempre vem com uma instrução, né, de Deus, né? Veja que ele diz, amado, não imiteis o mal, mas o bem. Isso é uma instrução que entrou às eras, né? Ele chegou até nós. É um andamento para nós também hoje. Isso aqui é contemporâneo demais. Ou seja, nós não devemos imitar o mal, mas sim o bem. E ele complementa, quem faz o bem é de Deus. Então é como se o bem, o fazer o bem, fosse uma marca daqueles que são de Deus, né? Que são cristãos. Então, ele diz, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Ou seja, a prática do mal aqui sendo associada ao ato de Diótrefes e sendo como recomendado para os cristãos praticarem o bem e não o mal. Então, vamos seguir para as considerações finais para a gente encerrar nessa aula de hoje, né? Nós temos dentro das considerações finais, né, a partir do verso 13, você pode acompanhar aí, e diz assim, tinha eu muitas coisas que te escrever, mas não quero fazer com tinta e pena. Espero, porém, ver-te em breve, e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos por nome. Então, veja que nas considerações finais, existe uma ideia de bênção no final. Vamos comprovar isso em alguns exemplos, né? Por exemplo, vamos pegar uma carta aqui paulina, né? Vamos pegar Coríntios, 2 Coríntios. Vamos constatar aqui. Vamos para o último capítulo aqui. Capítulo 13, 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 14 diz o seguinte, irmãos. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Ou seja, as cartas escritas pelos apóstolos, né, e pelos seus escritores aqui, eles continham uma saudação e uma bênção apostólica no final, né? E o exemplo de bênção, existe uma palavra chamada doxologia, né? Que é uma palavra de glória. Algumas cartas eram finalizadas dessa forma, como, por exemplo, a carta de Judas, onde existe ali, né, no versículo 24 e 25 uma bênção final, ou seja, uma doxologia, uma palavra de glória, um peso de glória ali. E veja só como era finalizada, né? Uma carta que se concluiu com a doxologia. Veja só, Judas diz o seguinte, aquele, pois, que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis diante da presença de sua glória com alegria. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Aqui é uma doxologia. Então, a gente tem dentro dessa estrutura, né, das cartas do Novo Testamento, essa estrutura de escrita, né, e culminando nas considerações finais, como, por exemplo, Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele faz considerações finais, aos Coríntios, a igreja lá em Romanos também, quando escreve aos Romanos, a carta aos Romanos, e eu já citei aqui o capítulo 16, né, onde existe a bênção final, a saudação, onde ele saúda os irmãos, né, as saudações pessoais, e é fantástico de ver, né? E, geralmente, na conclusão da carta, há também algumas recomendações finais, né? Então, irmãos, nós estamos encaminhando aqui para o final.
eu passo a palavra para o irmão Alan, se ele tem alguma coisa para complementar da aula. Meu irmão, só para complementar, a aula foi uma bênção, né? Graças a Deus. Dizer que as cartas, elas eram objetos de grande valor, né? É que, assim, elas eram enviadas a congregações, a pessoas, eram lidas em voz alta, né, nas igrejas. Verdade. E após lidas, elas eram guardadas como objeto de valor, né? Então, assim, ela era muito preciosa para aquelas igrejas, para aqueles irmãos, né? E sempre se comenta isso, onde a gente nunca viu tanta Bíblia ser compartilhada, né? No celular, no computador. Você tem uma facilidade muito grande de ter a Bíblia, né? E a Bíblia é uma composição de vários livros, né? Então, assim, ela é preciso ser para nós, assim, ter esse valor estimado para nós, assim como elas tinham um valor altamente estimado pelos apóstolos e pelas igrejas daquele tempo, né? Dizer que é o mesmo valor que as igrejas davam aquelas cartas, a gente também deve dar, né? Guardando o nosso coração, né? É isso, meu irmão. Deus abençoe a nossa vida, a sua vida, meu irmão, e a cada um que ouviu aqui essa mensagem, em nome de Jesus. Amém, irmão Alan, amém. Queridos que estão nos acompanhando aqui pelo Zoom, logo mais essa aula vai estar, creio eu, online também pelo YouTube, né? Você que nos assiste também que vai nos assistir. Essa foi a nossa aula, né? Espero que você tenha aprendido um pouco. Lógico que isso é uma introdução, é dentro desse limite nosso de 1 hora. E nós vamos estudar muito mais, né? Dentro da nossa nova revista, né? Que vai tratar das cartas de Paulo, né? Como eu já citei, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Vamos estar olhando cada uma dessas cartas com uma proximidade melhor e debatendo melhor alguns temas. E nós, nesse momento, né, Alan, nós podemos abrir para alguns questionamentos que possam surgir aqui entre os irmãos que estão assistindo a aula conosco aqui no Zoom. Se você tem sua pergunta, seu questionamento, pode falar aqui para nós, né? E de Vou até antemão, já quero, acrescentar, né? se quiser acrescentar também, né? Nós não somos detentores de todo o conteúdo ali, sempre vai faltar alguma coisa ou vai ter sempre algo a se completar, né? Isso é maravilhoso de saber. E dentro desses questionamentos, nós temos alguns avisos, né? O pastor Moab pede para avisar logo mais o nosso culto, né? Das 18h30. Se preparem para a ceia do Senhor. Hoje é celebrada a ceia, dessa forma especial. Também nós teremos essa semana uma semana de oração que está se iniciando, né? O irmão Daniel colocará detalhes, né? Falará melhor sobre essa semana de oração, esses momentos que vão ser feitos aqui pelo aplicativo, os horários, tudo direitinho. Vai estar daqui a pouco, eu acho que no máximo amanhã vai estar circulando aí nos grupos. Então você pode entrar, fazer parte desses grupos de oração, é bem bacana, muito bom, momento de crescer e de aprender mais. E basicamente os avisos eram isso, a ceia, né, do Senhor logo mais, o culto, né, às 18h30, e a semana de oração que se inicia com a direção do irmão Daniel. Vou dar uma olhadinha aqui, tem uma mensagem aqui, vamos ver se algum irmão comentou algo, né? Porque irmão Isaac, na verdade, ele está dizendo verdade, né? Ou seja, está concordando com algo que foi dito, né? Nós esperamos que tanto os irmãos que estão online conosco aqui tenham sido edificados com a palavra. Um abraço, irmão Daniel. Estou vendo você aqui. Exatamente. Um abraço, meu irmão. Posso fazer uma breve participação? Pode não, rapaz. A gente estava aqui de máscara, né? Tava aqui, assim, esperando a aula aqui finalizar para a gente comprar as coisas aqui para a gente fazer o nosso almoço. Assim, glória a Deus, que, assim, apesar de tudo e às vezes a gente tem problemas, a gente sempre consegue fazer essa nossa aula, né? Amém. Eu tô agora em um ponto aqui que eu consigo ter uma conexão melhor, né? E era exatamente para fazer esse aviso que o irmão Cleiton, ele já está aqui passando, né? Eu queria aqui reforçar. Reforça aí, irmão. Como vai ser a sistemática? Nós vamos criar uma reunião pelo Google Meet, né? E eu ainda vai acertar ainda o horário, mas provavelmente o momento nosso aí de oração vai ser entre 4h30 e 6 horas da tarde, onde diariamente eu vou estar lá abrindo. A gente pode abrir para que vários irmãos possam participar. É uma forma que a gente consegue não apenas orar, mas a gente consegue se ver. E aí a gente consegue interagir. A gente sabe que
quer dizer, pelo menos para quem já tentou fazer vigília, né? Quem já tentou fazer momentos de oração, sempre funciona bem melhor quando a gente está junto, né? Assim quando a gente está junto. A gente tenta passar uma vigília de oração na nossa casa, é muito mais difícil que quando a gente está junto com a igreja, né? Então, o nosso propósito é, então, de segunda-feira, ou seja, amanhã, até dia 22, domingo, eu não vou agora fixar o horário, a gente vai estar passando nos nossos grupos, mas provavelmente às 4h30 a gente vai estar passando um link, né, para a gente estar podendo se ver, né, pelo uso da ferramenta, tá? E assim a gente fixa um horário, né? E aí, claro, a gente tem um grupo que é o chamado grupo da IM, o grupo da Igreja Multiplicadora, né? Que são pessoas que estão orando pelos pequenos grupos, são pessoas que estão orando pelo discipulado, pessoas que estão orando pelo evangelismo dentro da Igreja Betel e pessoas que já estão orando também pelos movimentos missionários. Então, nesses momentos, a gente vai ter alguma pessoa da IM para orar em cada dia, né? Pelas missões estaduais, né? É a semana de lançamento de missões estaduais, então a gente vai estar com cada dia uma pessoa desse nosso grupo orando, né? Talvez a gente chame alguma pessoa de fora desse grupo também. Então você que está vendo aqui esse vídeo, esteja pronto, não só para participar, mas quem sabe para você estar coordenando um desses momentos aí de oração, especialmente se você é um líder de algum ministério, a gente pode estar chamando você para que você e o seu ministério estejam em um determinado horário, né? Mas pelo menos esse horário do final da tarde nós vamos fixar. Se algum ministério, e aí eu abro aqui, se algum ministério ou se alguém tiver no seu coração, do seu pequeno grupo, por exemplo, quiser marcar um segundo horário para que vocês estejam orando, fiquem à vontade para que vocês possam orar. E a gente pode abrir outro grupo, ou um outro horário aqui no Google Meet, vocês estarem participando de maneira online também, e aí abre para o ministério inteiro, para o pequeno grupo inteiro, ou até mesmo para a igreja inteira, tá? Então esses são os pequenos avisos. Agradeço, Cleito, você ter falado e logicamente, eu acho que depois dessa aula que a gente teve hoje, e eu estava aqui vendo, né, pelo Zoom, né? É sempre muito boa, não assim, essas aulas. Eu acho que a gente deve, de fato, orar, agradecendo, entregando essa aula, que com certeza ela vai ser bênção, onde ela estiver, onde ela chegar. Eu sempre tenho visto que, embora aqui presencialmente a gente tem cerca de 10 a 20 pessoas na nossa escola bíblica, sempre a gente posta no YouTube, até o final do dia a gente já está com pelo menos 100 visualizações. Isso é para a glória de Deus, isso é um número muito bom de pessoas que estão sendo tocadas pela palavra e por esse estudo da palavra que os irmãos levam aqui. Então, eu louvo a Deus, irmãos, pela vida de cada um e por esse trabalho. Que, assim como hoje, a gente já teve vários percalços, vários problemas, mas com a glória de Deus, Deus vem sempre nos ajudando e usando essa igreja para superar esses obstáculos, né? O nosso papel é nunca desistir. Apesar de quando parece que vai dar tudo errado, mas acaba dando certo, né? Para a glória de Deus e porque Ele é que faz essa aula funcionar e todas as nossas programações elas funcionarem, né? Porque afinal a obra não é nossa, a obra é dele. Amém. Então eu queria apenas agradecer e fazer essa pequena participação. Forte abraço, Cleiton, forte abraço, Ana, um forte abraço para todos vocês que estão vendo esse vídeo agora. Graças e paz. Querido. Tchau, tchau. Valeu, querido irmão. A bênção, meu irmão. Glória a Deus. Recado dado, tá bom? Deus lhe abençoe sua vida, sua família. E estamos aqui, irmãos, encerrando essa aula. Espero que você tenha gostado. Agradeço a participação do irmão Alan, né? Esse formato de aula, estamos aí tentando ajustar, né, assim, Alan? E eu espero que o primeiro teste aí, eu espero que a próxima dupla do próximo domingo também esteja bênção aqui. E nós vamos encerrar com uma oração, tá bom? Você que está na sua casa acompanhando, você pode orar também. Mais uma vez, colocar a vida do nosso pastor Moab. Pastor, um abraço. Igreja do pastor. Ter sido bênção nas nossas vidas e continue sendo esse vaso, esse servo do Senhor que obedece, que serve a palavra e tem conduzido a nossa igreja no caminho da verdade. Tá bom? No mais, meus queridos irmãos, já que ninguém tem algo a contribuir, a somar, nesse sentido de participar,
Então, você que vai nos assistir pelo YouTube, você pode comentar também depois e vem conosco na próxima aula aí, que vai ser bênção também, próximo domingo, tá bom? Vamos fazer uma oração nesse momento, entregando essa aula do Senhor e a vida do pastor, em nome de Jesus, tá bom? Oremos. Amado Deus, graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade de tratarmos, ó Deus, de um assunto tão importante, Deus, que é a tua palavra, Deus, a autoridade que ela contém, ó Deus, a clareza, a tua inspiração e sua necessidade, ó Deus, isso é suficiente. Pai, que o Senhor abra as nossas mentes, nossos corações, para que compreenda, ó Deus, quão bom e quão agradável viver em harmonia, tendo amor fraternal. As cartas mostram isso, ó Pai, mostram esse amor que os irmãos sentem pelos outros, pela igreja. E nós compreendemos, ó Deus, que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela chega, ó Deus, aos nossos corações com o intuito de nos tratar, de nos cuidar, de nos transformar, ó Deus, em servos teus, fiéis e obedientes. Pai, que essa aula, ó Deus, onde ela chegar, ao alcance que ela tiver, ó Pai, que seja abençoada na vida desses irmãos. Nós agradecemos pela oportunidade, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe o Ministério de Ensino da nossa igreja, os professores que estão presentes aqui, ó Pai, irmão Silvão, irmão Arthur, irmão Daniel, irmão Alan, e a todo a parte administrativa da escola bíblica, Pai, que o Senhor nos dê discernimento para trazermos, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, a revelação das Escrituras de forma clara, coerente, que possamos cada dia mais melhorar e assim, ó Deus, estar fazendo algo para o teu reino com o máximo de qualidade, ó Pai. No mais, Pai, nós pedimos pela vida do pastor Moab, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida do teu servo, ó Pai. Esse vaso escolhido por ti, ó Deus, para governar, ó Deus, a igreja Batista Betel, ó Deus, liderar espiritualmente, ó Deus, e estar nos conduzindo, ó Deus, através da autoridade bíblica, dos ensinos, através do cuidado pastoral, Pai, que o Senhor cuida, Deus, da família, Deus, do nosso amado pastor, da irmã de Cleide, sua esposa, seus filhos, que essa família continue, ó Deus, sendo bênção na vida da igreja. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, tchau. Nós encerramos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e vamos lá e próximo domingo tem mais, tá bom? Vamos encerrar a transmissão por aqui. Amém. Deus abençoe Tchau, vocês. domingo, até mais tarde. Abraço, Deus abençoe.